Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for o caso. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na internet sobre C# e orientação ao objeto, na série de vídeos falando sobre Reflection, implementando uma classe abstrata que vai fazer toda a parte do CRUD para os nossos objetos, tanto os atuais como qualquer objeto futuro que a gente possa ter. Se você ainda não está acompanhando essas aulas, por favor se inscreva no canal, dê uma olhadinha nos vídeos anteriores que eles servem de base para o vídeo de hoje, para vocês poderem entender o que está acontecendo, certo? Eu sou o Kerplunk, para quem não me conhece, muito prazer. Bora continuar o nosso projeto onde a gente parou na aula passada. Vamos abrir então a nossa solution aqui. Abrimos a nossa solution e nós estamos aqui dentro da nossa propriedade cliente, que é como nós estamos verificando aqui. E na aula passada a gente tinha parado na classe backwork de criar um métodozinho de gravar para que a gente pudesse fazer a gravação, a gente eliminar esse método gravar de dentro da classe de métodos cliente também, assim como nós já eliminamos o inserir a inserção e o update, nós vamos eliminar também esse método gravar lá de dentro para que ele fique também independente. Nós tínhamos um desafio visto já na aula passada, que esse método gravar ele é altamente dependente de duas propriedades que na verdade são propriedades controladas os métodos em si, pelas classes em si, que são os métodos isNew e isModified, ok? Então o desafio era poder pegar esses métodos, os valores dessas propriedades dentro da classe abstrata backwork, que é uma classe que ela não usa um objeto diretamente, ela usa um tipo variável, um tipo abstrato aqui, que é aplicável de acordo com a classe que estiver instanciada no momento. Então eu preciso saber se essas propriedades elas estão presentes e estão com determinados valores dentro da classe que nós estamos usando. Mas essas propriedades não estão mais presentes necessariamente dentro da classe aqui. Por quê? Porque nós vamos colocar uma interface. O que vem a ser uma interface? Uma interface é uma pseudoclasse, é uma protoclasse que ela não tem nenhuma implementação de código nela. Ela tem apenas assim uma máscara, digamos assim, de como ela deve aparentar. Ou seja, as propriedades e métodos que ela necessariamente tem que ter. E essas interfaces são herdadas então nas classes para que essas classes tenham uma cara muito parecida e fiquem padronizadas uma com a outra. Para isso, basta a gente criar uma interface aqui. Eu vou criar dentro do namespace loja classes mesmo, eu vou chamar essa interface de iCRUD e vou colocar nela duas propriedadezinhas que são as propriedades que nós temos aqui do isNew e isModified. Eu já vou aproveitar e vou comentar as duas propriedades aqui. Ctrl+C, Ctrl+K, Ctrl+C, Ctrl+K, Ctrl+C. Então as duas propriedades foram comentadas aqui, então tecnicamente elas não existem mais na classe. Eu deixei aqui então as duas propriedades de isNew e isModified porque elas vão ser aproveitadas. Já vamos ver como. Então na interface iCRUD eu preciso colocar aqui duas propriedades aqui, dizer para a interface que ela tem duas propriedades e quando ela for herdada, quando ela for implementada numa outra classe, essas duas propriedades elas têm que constar. A primeira propriedade é do tipo booleano e se chama isNew. Certo? Ela não tem o modificador set, apenas o modificador get, porque eu quero que essa propriedade seja somente leitura. O mesmo caso para uma propriedade isModified, que também vai ter só a implementação do get e não a implementação do set, tornando ela somente leitura. Agora, eu preciso de alguma maneira linkar essa interface com a minha entidade cliente. Mas eu já estou fazendo uma herança aqui na minha entidade cliente da classe backwork, passando a entidade que eu estou usando aqui, que é a classe cliente mesmo. Na orientação a objeto, a herança múltipla é permitida sim, certo? Então eu posso simplesmente herdar essa interface aqui, mas como é que eu faço? Eu coloco dois pontos? Não. A sintaxe para isso é você colocar uma vírgula e colocar o iCRUD aqui, certo? O iCRUD está aqui, mas não basta eu simplesmente dizer, olha, essa classe aqui também implementa a interface iCRUD. Eu preciso realmente implementar as propriedades dessa interface. Então eu clico com o botão direito, Implement Interface e Implement Interface. Vocês vão perceber que agora foram criados duas propriedades aqui dentro, a isNew e a isModified, como já tinha aqui antes. Mas isso aqui está caracterizado vindo de uma interface, ou seja, essa interface vai ser herdada também em outros lugares. O que elas estão fazendo? Por enquanto nada, elas simplesmente vão dar um erro, uma exception quando a gente chegar aqui.
mas a gente vai fazer com que elas façam o que já faziam antes. O que é? Que é o retornar as variáveis que a gente tem aqui dentro, né? Que é o isNew e isModified. É por isso que eu não apaguei elas, porque a gente ainda vai usar elas na implementação da própria interface. Então, o isNew vai retornar o variável isNew. E do isModified, vamos ver se vocês adivinham o que ela vai fazer. Ela vai retornar exatamente, isModified. isModified. Ok, a interface está implementada, nós temos código para as duas propriedades da interface. Os códigos continuam sendo usados aqui. Agora nós entramos num problema, porque aqui dentro do método gravar, nós não conseguimos ver direto o isModified. Não tem como botar t.isModified. Não tem como fazer isso, porque esse t é um tipo abstrato. Eu preciso de uma outra maneira verificar o valor dela. Como é que eu posso fazer isso? Bom, eu vou usar novamente o reflection. Como é que a gente pode fazer isso? Se pegue o tipo typeof, o tipo do t, que é a classe que eu estiver sendo implementada no momento, buscando na propriedade chamada isNew, buscando do valor dela dessa instância atual, for igual a true, eu nem preciso colocar o igual a true aqui, né? Eu simplesmente fecho o parênteses. Mas ele está me dizendo o seguinte: olha, você não pode implementar dessa maneira, porque o getValue retorna um objeto. Eu não tenho como saber que valor vai ter numa determinada propriedade, porque eu não tenho como saber o tipo da determinada propriedade. Então eu preciso especificar para a nossa argumentação aqui que esse retorno aqui vai ser sempre booleano. Aí eu digo para ele, olha, pode confiar que isso aqui é sempre booleano, ok? Deixa eu ver o que tá mais aqui. Ah, tá certo. Então, se o valor dela for true, eu vou colocar o true aqui para ficar mais fácil, né? Igual a true, eu nem precisaria colocar, mas vamos colocar só para ficar mais fácil. Se for true, eu quero que você faça o insert. O mesmo caso, se for da propriedade isModified. Então eu vou colocar else if, só que aqui não verificando o isNew e sim o isModified. Então eu quero que você faça o update. Será que vai funcionar assim? Vamos testar. Vamos parar o código aqui e vamos rodar. Rodando no código, nós vamos criar um novo índice, um novo cliente, né? Vamos colocar aqui, sei lá, lobo mal. E do tipo, sei lá, 2 e da data de hoje. E vamos tentar gravar. Ele vai cair lá no código do botão e vai cair direto lá no nosso métodozinho de gravar lá do backwork e não mais do método cliente, hein? Agora nós vamos para a hora da verdade. Será que isso aqui tudo vai funcionar? Porque a propriedade isNew, ela é para estar como true, hein? Porque aquele lá é um novo. Olha, ela está como true. Como é que eu sei? Eu posso simplesmente pegar esse valor todinho aqui e adicionar na janela de watch. E ele vai me dizer, olha, está true. Por quê? Porque a nossa propriedade isNew está como true e ele vai fazer a inserção normalmente. Eu não vou fazer a inserção disso porque eu não quero poluir muito o nosso banco de dados, mas ele vai funcionar. Do mesmo caso, se eu fosse fazer uma alteração, eu vou pegar o cliente test2, eu vou transformar ele de novo em lobo mal lá, só para a gente mostrar que ele vai realmente mudar. Lobo mal, código 3, data de hoje, ou sei lá que data que é isso, e gravo. Novamente ele caiu no códigozinho do botão, gravar, e ele vai perguntar lá, olha, esse isNew é true? Não é, olha só. Dessa vez o isNew não é true. Mas e o isModified, será que está true? Deveria estar, olha lá, está como true. Por quê? Porque nós temos esse controle na nossa classe lá do cliente, ok? E ele vai fazer o update, até vou deixar rolar, ele faz o update lá normalmente, olha, virou o lobo mal. Será que ele está lobo mal lá no banco de dados também? Vamos conferir. Databases, da loja, tabelas, cliente, verificar dados. Olha lá, o 8 virou o lobo mal, como a gente esperava que acontecesse. Ok, pessoal? Então essa aí, ó, é a implementação de uma interface para padronizar o nosso código, para a gente ter alguma coisa já, começar a ter alguma coisa mais padronizada e bem próximo
orientação ao objeto assim real, né, que no dia a dia é muito usado sim interface. Nós vamos ver mais adiante aqui o que mais se pode usar dentro de uma interface, né, para que mais ela pode servir. E por isso vocês se inscrevam no canal, aí acompanhem a série de vídeos que ainda vai ter muita coisa aqui. O que nós já temos até agora? Olha, nós já temos bastante, até vou apagar esse código daqui e vou lá na classe de cliente também e vou apagar de lá para a gente já não se esquecer. Apagando, apagando. As duas propriedades continuam. Até vou tirá-las daqui, vou colocar lá pertinho da implementação da interface, que está lá embaixo, né? Ctrl X, colocar aqui embaixo. Está faltando um ponto e vírgula. Ok, tá certinho. As implementações da interface aqui. E notem, gente, que eu nem preciso colocar mais código aqui depois dela, mas eu vou ter que colocar o browse, se é browsable ou não ali dentro, né? Nas propriedades anteriores nós tínhamos lá se eles eram browsable. Então vou colocar lá browsable false. E aqui também browsable false. E vamos testar se vai funcionar. Agora elas já não aparecem mais aqui, como é o mesmo comportamento de antes. Pode parecer no começo que isso aí de herdar uma interface é bobagem, certo? Mas eu garanto que não é, certo? Pessoalmente, eu não gosto muito de fazer herança de interface. Eu prefiro colocar, tudo isso que a gente fez, a gente poderia colocar muito bem nessa classe aqui dentro, nessa classe abstrata do backwork aqui. Mas o uso de interface ele é muito comum em todos os projetos que têm orientação a objeto assim fortemente tipados, né? Então o uso de interface é muito comum. Então aqui eu estou mostrando para vocês uma das aplicações do uso de interface, beleza? Resumindo então, nós já temos na nossa classe backwork um método para converter um data header para uma determinada entidade, para mudança, um métodozinho para mudar tipos, nós temos o comando de insert, aliás, o método de insert, e temos também um método que cria o comando de insert, temos um método update, um método que cria o comando de update e um método que diferencia se a entidade atual deve ser inserida ou atualizada no banco de dados, que é um método gravar aqui, que ele simplesmente chama esses métodos aqui de cima. Também foi implementada uma interface e padronizamos a nossa classe cliente, que mais tarde, fora do vídeo mesmo, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui para a classe de contato também, para que as duas tenham o mesmo comportamento. Notem que isso aqui, essa classe de cliente, ela está ficando praticamente vazia e vai chegar um ponto em que esse método cliente, essa classe métodos cliente, ela não vai ter nada a não ser métodos que são realmente do cliente, o que não é o caso de nenhum destes aqui. Tudo isso, até posso tirar isso aqui daqui, que isso aqui não está sendo mais usado, ela está ficando cada vez menor, né? O que vai conter nessa nossa métodos cliente aqui? Esse método apagar também vai ser transferido lá para a nossa backwork aqui para dentro, certo? Mas nós vamos fazer isso num próximo vídeo. Todos esses métodos que nós temos aqui agora, e também são comuns na métodos contato, eles, nesse ponto, o único que vai sobrar aqui é o dispose, porque ele é o único que realmente é próprio dessa classe aqui, porque ele implementa o iDisposable e eu preciso implementar esse método aqui, que ele vai fazer a gravação conforme for o caso. Mas todo esse resto aqui, ó, ele simplesmente vai sumir daqui e vai parar todinho na classe backwork. Então qualquer outra classe, qualquer outra entidade que a gente venha a necessitar no futuro, elas vão usar essa classe backwork e todas as funcionalidades de CRUD básico, de busca de dados, inserção de dados, alteração, próximo registro, busca todos os dados, busca só um de acordo com a chave primária, né? Nós vamos entender o uso da nossa decoração que a gente tem aqui na nossa classe. Lembra que a gente fez essa decoração aqui nas aulas anteriores, que o código ele é o único aqui que tem a chave primária como true? Pois é, isso aqui a gente vai aproveitar na nossa classe backwork aqui depois para saber, para buscar por um determinado chave primária, né? Então a gente diz, ó, busque por chave primária e ele vai me trazer o primeiro lá, né? Beleza? O primeiro não, o que eu pedi, né? De acordo com a chave primária. Olha, tá ficando cada dia mais complexo isso aqui, hein? Então, fiquem ligados, hein? Porque isso aqui, ó, isso aqui vocês estão usando no projeto de vocês, todo esse código usando no projeto de vocês, vai economizar uma
barbaridade de tempo para vocês. E tudo isso aqui pode ser aplicado tanto para um projeto console, um projeto desktop, um projeto web, uma web API, para qualquer coisa. Todo esse código aqui pode ser aplicado para qualquer tipo de projeto, ok? E nós vamos criar um tipo de... nós já temos até um projeto console, um projeto desktop aqui, e nós vamos criar também uma web API e uma aplicação web consumindo essa web API, ok? Então fiquem ligados, se inscrevam no canal, não se esqueçam de deixar o joinha aí, porque isso me ajuda bastante, e qualquer pergunta, qualquer dúvida, deixem os comentários aí, que na medida do possível eu vou respondendo todo mundo aí, certinho? O que a gente tinha para hoje era isso, e fui!